Assista agora a segunda parte da entrevista da fonoaudióloga Érica Cordeiro. Neste bloco, ela vai explicar como é o trabalho da fonoaudiologia no âmbito da saúde da pessoa idosa. Podemos dar alguns exemplos de ações que o fonoaudiólogo pode implementar diante do envelhecimento da população? Essas ações, elas podem ser realizadas através de palestras, através de oficinas, né, que abordem situações, né, ou até mesmo algumas patologias que envolvam a comunicação dessa pessoa, né. No caso da comunicação, de alteração da comunicação, a gente pode citar um exemplo que existe algumas patologias que comprometem essa linguagem, como por exemplo o AVC, né? Que pode ser tanto, não só alteração na expressão da fala, como também no intelectual. E a gente pode abordar algumas situações, né, da comunicação alternativa, que pode ser estratégias de escrita. Existem também alguns programas mesmo de computador que pode facilitar essa comunicação. Existem, assim, uma série de abordagens, né? Também pode ser realizadas algumas orientações com relação à voz, né? A gente sabe que há uma mudança na voz, então esses exercícios, eles vão fortalecer aquela voz, né? Vamos dizer assim, desacelerar, né, o processo mesmo da mudança da voz. E também pode ser realizado através das visitas, né, domiciliares, né, com relação à orientação, não somente para o idoso, mas também é importante dar essas orientações para o cuidador, né? Que pode ser também com relação à alimentação, né, que existem algumas dificuldades para deglutir esse alimento. E que orientações seriam essas? Com relação à postura, com relação ao volume a ser ofertado, né, com relação à temperatura desse alimento. Enfim, existem uma série de estratégias que a gente pode utilizar. Isso para prevenir problemas de deglutição que podem causar o quê? A gente pode falar um pouco da disfagia, né? O que seria? É uma dificuldade de engolir, né? Então, pode ser pelo processo natural do envelhecimento e pode ser também por algumas patologias, né? Então, essa pessoa, ela vai ficar com uma dificuldade para engolir. E o que pode acontecer? Ela pode broncoaspirar esse alimento, ou seja, esse alimento ele pode ir direto para o pulmão. Ao invés de ir para o estômago, ele passa direto para o pulmão. E aí pode causar complicações maiores, no caso a infecção pulmonar, né, uma pneumonia. E isso pode fragilizar muito mais ainda esse idoso. Então, através dessas orientações, você pode prevenir isso. Exatamente. Quais são as peculiaridades da função do fonoaudiólogo? No que ela difere da função dos demais integrantes da equipe? A atuação do fonoaudiólogo, nós podemos dizer que ela é primordial, né? Ela tem uma importância muito significativa, né? Por quê? Porque ela vai influenciar na questão da comunicação, né? Uma vez que a comunicação, ela permeia, né, todas as relações, né, humanas, né? E isso causa um impacto muito grande na vida, né, da pessoa, né? Melhorando, aí causando uma integridade emocional, uma integridade física e com o objetivo maior de favorecer um convívio social. Então, assim, ela tem esse papel importante, essa função mesmo social, porque ela envolve a comunicação, né, como um todo. E ela pode até prevenir os outros problemas que poderiam acontecer e que demandariam a atenção dos outros profissionais. Dos outros profissionais, exatamente. O fonoaudiólogo, ele atua muito em conjunto com os demais profissionais e é importante essa comunicação, né, entre esses profissionais. E a gente prevenindo essas alterações, né, vamos dizer assim, vai afastar um pouco mais essa pessoa lá da unidade básica
básica mesmo de saúde. E existe essa comunicação? Os profissionais fazem planejamentos de ações juntos? Existem reuniões, né, semanais, existem também atividades através de protocolos, né, então assim, é uma ação mesmo interdisciplinar, vamos dizer assim, multidisciplinar e interdisciplinar também. Então existem essas reuniões, né, então assim, cada profissional vai falar um pouco de sua área, no caso o fono, ele pode acompanhar, ele pode orientar, ele pode esclarecer algumas dúvidas também para os demais profissionais, sim. O idoso que chega na atenção básica, geralmente ele está com que problema? Geralmente ele apresenta, o que acomete mais o idoso quando ele procura é com relação a alterações durante a alimentação, né, como eu havia falado antes. É muito comum, né, a disfagia, né, que é a dificuldade de engolir, de deglutir o alimento e, dependendo do comprometimento, até mesmo a própria saliva. Tá? Então, geralmente o idoso, quando ele procura o atendimento, é com relação a essas questões da disfagia. Também com relação à fala, né, como por exemplo, a perda, né, de alguns dentes, a redução da força muscular, da mobilidade muscular, da sensibilidade intraoral também, né, então, que vai influenciar na gustação, né, no paladar, né, também. Tem alguns medicamentos que favorecem a diminuição da produção da saliva, então a boca ela fica seca, né? Então o fonoaudiólogo ele vai elaborar algumas estratégias com relação a isso. Também o idoso procura o atendimento quando ele está com alguma dificuldade auditiva, né? Aí o fono vai orientar, né, com relação ao uso do aparelho auditivo, né, de como que ele tem que ser utilizado, como que tem que ser a limpeza desse aparelho auditivo, por quanto tempo que ele tem que ser utilizado, né, com relação à voz também, isso incomoda muito os idosos, eles falam, mas eu estou percebendo que a minha voz está mudando, né, principalmente porque há a questão da religião, então eles procuram muito igrejas, eles querem cantar nas igrejas, então eles procuram muito porque eles sentem uma necessidade de fortalecer essa voz. Então, assim, enfim, o leque é muito grande. Né, o fonoaudiólogo ele pode atuar de diversas maneiras, mas essas assim são algumas situações que o idoso procura mesmo o atendimento fonoaudiológico. Que são mais comuns. Mais comuns, né? Mesmo. Eu imagino que essas situações são muito comuns no consultório, mas na atenção básica também? Na atenção básica também. Parecido? É bem parecido, né? Porque, infelizmente, ainda não tem aquela cultura mesmo de procurar o atendimento antes da doença, né, já estiver instalada. Então, a cultura ainda é essa, de procurar o atendimento mesmo quando, né, já aconteceu, né? Então, assim, é bem parecido ainda, né? Espero que essa visão mude, está mudando já bastante, mas, infelizmente, ainda há essa questão com relação a isso. Esperamos que essa entrevista tenha sido esclarecedora para você, aluno. Mas se você tiver dúvidas, não se esqueça de procurar o tutor do seu curso. Bons estudos!